Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. A palavra do Senhor diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Outras versões vai dizer, e os curou. E os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Obrigado, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, maravilhoso Deus, Tu és bendito, Senhor. Honra e glória seja dada ao Teu nome, Pai. Pai, nós estamos na noite na Tua casa. Já tivemos a oportunidade de adorar o Teu nome com louvores que engrandeciam o Teu nome, que lembravam, Senhor, que Tu és o Deus que se entregou na cruz por nós. Senhor, mas eu sei que o Senhor preparou essa palavra para corações e eu creio numa igreja que sairá daqui ministradas pelo poder da Tua palavra. Pai, hoje nós vamos falar acerca da palavra que tem poder e que esse poder se manifeste em nosso meio, Pai. Que não seja a habilidade das minhas palavras, que não seja, Senhor, nem mesmo os sons que faremos ou que transmitiremos aqui com o apoio do nosso Ministério de Louvor, dos fundos musicais, mas que seja a Tua palavra penetrante, que alcance os corações e a necessidade oculta, que eu não conheço, mas Tu conheces de cada um dos corações dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento. O Salmo de número 107 é um lindo salmo. E eu gosto do texto. Os salmos não tiveram suas divisões em epígrafes ou parágrafos, mas os salmos eles eram louvores cantado ou feito para que a igreja pudesse cantar. E o propósito dos salmos, em sua grande maioria, era fazer o que nós fizemos hoje aqui enquanto cantávamos que ruge o leão, ou cantávamos que ele era o cordeiro que morreu, mas ressuscitou como um leão, que era exatamente lembrar do caráter e da maneira como o nosso Deus se relacionava. O salmo em questão, e se eu falar no plural os irmãos já me perdoem, mas é o salmo de número 107, o louvor de número 107. O título dele, na minha versão NAA, talvez o seu esteja com alguma diferença, diz que é o Deus que livra de todas as tribulações. O Salmo tem o propósito de nos fazer lembrar de que nós servimos um Deus que acode, e essa palavra acode é bem dias de hoje, né? Mas que socorre os seus nas necessidades. É verdade que o socorro dos seus, por vezes a gente tenta colocar como o socorro aos merecedores. Mas quem estava aqui há 2 semanas atrás vai lembrar de uma ministração que foi dada ou que foi transmitida através da pastora Pamela, em que ela falou fortemente aos nossos corações: os nossos esforços não compram Deus. E eu gosto do louvor do Salmo de número 107, porque o louvor do Salmo 107 revela o caráter de Deus apesar do nosso caráter. O que o salmista faz questão de enfatizar é que apesar do nosso caráter vacilante, o caráter de Deus é um caráter de alguém, ou o caráter daquele que não resiste a um coração quebrantado. Na inauguração do templo, um texto que é bastante conhecido da igreja, às vezes a gente até usa em ocasiões de inauguração do templo, em um chamamento de conserto ao povo, ou em um chamamento de propósito da casa do Senhor, foi dito que, olha, ainda que nós estivéssemos vacilantes, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, existia uma promessa de Deus, de que o Senhor ouvirá dos céus, sarará a terra e perdoará os pecados. E a verdade é que o salmista começa a construir esse louvor dizendo assim: aquele que está perdido no deserto, versículo de número 4 até o versículo de número 9, está vivendo uma vida em que ele não consegue achar o seu caminho. O texto vai dizer: alguém que vagueia pelo deserto sem saber onde morar.
E a verdade é que se você está andando pelo deserto, não sabe para onde você firma os seus pés, não sabe que direção tomar, existe uma consequência. E o verso de número 5 vai dizer: a consequência é que as suas forças começam a se esvair, você começa a ficar sedento e a sua alma começa a sofrer. Mas ele segue dizendo: se você buscar ao Senhor, se você clamar no dia da sua angústia, você serve o Deus que cria caminhos no meio do deserto e nos faz habitar cidades seguras. E eu quero liberar essa palavra para você. Eu vou chegar onde nós viemos pregar hoje, mas eu não sei se você é alguém que anda perdido, vagueando. Mas o texto vai dizer, e a palavra vai nos assegurar, que existia um povo que andava pelo deserto, e a voz do Senhor foi liberada em favor dos seus, dizendo: não vão seguir sem caminho e sem segurança, mas de dia lhe acompanhará uma nuvem para que eles sejam protegidos, de noite uma coluna de fogo para que eles estejam abrigados, porque o meu Deus, o seu Deus, é Deus que cria caminho no meio do deserto. Ele não é Deus que simplesmente nos faz caminhar sem passar por desertos. Mas eu estou pregando para uma igreja que conhece, ainda que foi o seu caminhar vacilante, ainda que foram seus erros de ontem que lhe fez caminhar e dizer: estou passando por um deserto, o seu Deus ouve o seu clamor no deserto que você está passando. A sequência do texto é que existiam aqueles que estavam caminhando ou presos em trevas e cadeias. Versículos que seguem diz: e eles estão vivendo assim porque foram rebeldes. E a rebeldia fez com que eles os tornassem escravos. Muito natural, até mesmo na nossa vida de hoje nós conseguimos aplicar isso no nosso cotidiano. Mas se nós olharmos o texto histórico da Bíblia Sagrada, quando nós pregávamos aqui sobre os heróis da fé, eu lembro que em alguns momentos nós começamos a tratar sobre os juízes, e tinha uma característica em comum dos juízes. Os juízes eram levantados como homens de Deus para estabelecer juízo sobre o povo. Por quê? Porque o povo vacilava, errava, desviava, transgredia, gerações passavam, eles abandonavam a verdade do Senhor, e a sua rebeldia os fazia cair em escravidão. E em escravidão Deus levantava juízes para que salvaram, resgatar o seu povo. E essa escravidão era vindo, ou esse juízo era debaixo de homens que clamavam a um Deus por uma resposta. O texto e o salmista vai dizer: olha, aqueles que desprezaram a palavra de Deus estão vivendo dias acorrentados e em trevas. Seus olhos não conseguem mais enxergar caminho, saída, ou não conseguem mais enxergar a alegria da vida. Seu coração se sente preso em cadeias, mas tem uma promessa da parte de Deus: se você clamar, você serve o Deus que traz luz para suas trevas, abre os seus olhos para enxergar, abre o seu coração para viver a vida, quebra as cadeias e os grilhões que te sufocam. Foi assim com aqueles homens que estavam na fornalha, ou melhor, na cadeia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam em cadeia, não pela sua natureza pecaminosa, não, mas eles estavam em cadeia, começaram a adorar ao Senhor, e a voz do Senhor foi dada em direção a eles, e as cadeias que os seguravam caíram. Não sei se é assim que você chega aqui hoje, olhando e dizendo: eu sinto que eu estou vivendo dias de trevas, eu sinto que eu estou vivendo dias de cadeias, eu tento me libertar, mas eu estou preso. A palavra do Senhor para você hoje: Ele escuta o seu clamor, e a palavra dele é poderosa em direção à sua vida. O terceiro grupo que o salmista canta aqui é o grupo dos rebeldes. Não é o grupo dos rebeldes, mas é o grupo daqueles que decidiram ou transgrediram e decidiram viver uma vida dissoluta e abandonaram o que era bom ou o que era verdadeiro e começaram a viver uma vida apenas para satisfação do seu próprio desejo. Mas aí esses homens adoeceram, sabe por quê? Porque eles não tinham mais nem prazer, em se alimentar, em degustar a comida. O adoecimento é tanto que aqueles que outrora eram cheios de vontade de viver, satisfazendo a sua alma e satisfazendo a sua carne, chega um momento que adoece e não consegue mais enxergar prazer, que alguns vão dizer que eles abominam todo tipo de comida. Eles estão adoecidos que não conseguem mais se alimentar. Aqui o texto está dizendo de pessoas que acharam que a solução estava em viver uma vida dissoluta, mas chega um momento em que eles não conseguem mais ter prazer para colocar um prato diante deles.
Mas o texto vai dizer que quando eles clamam ao Senhor, versículo de número 19, Ele os livra das tribulações. A mensagem que eu estou pregando aqui, ela precisa ser compreendida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos ou vivemos debaixo de uma promessa de que nós caminharemos por esse mundo passando por dias de aflições. Algumas dessas aflições nos virão por consequências até mesmo das nossas decisões equivocadas. Talvez o inimigo tenha usado o momento de tormenta da nossa alma para dizer: não adianta você clamar, porque foi até mesmo os seus passos de ontem que te colocou nessa situação, foram as suas escolhas erradas de ontem que te colocou nessa situação. Mas a mensagem que eu vim pregar é que o coração que decide clamar, aquele coração que diz: eu trilhei caminhos tortuosos, eu trilhei caminhos que não eram caminhos que me traziam paz, eu busquei apenas pela satisfação da minha alma, mas agora a própria minha alma adoece e eu não consigo mais, eu não sei mais como sair dessa situação. A palavra do Senhor, o versículo de número 19, eles clamaram e o Senhor livrou das tribulações. O versículo de número 20 que lemos diz assim: Deus manda a tua palavra e a tua palavra traz cura, e a tua palavra tira eles daquele caminho que era caminho de morte. Eu vou voltar aqui, mas o salmista ainda vai cantar de um quarto grupo. Esse quarto grupo é aqueles que saíram e que se puseram em alto mar para negociar grandes embarcações, embarcações poderosas, foram para granjear seus próprios recursos, e na imensidão das águas eles começaram a negociar, vivendo uma vida como nos dias de Noé, em que casavam, se davam em casamento, viviam uma vida em que tudo parecia bem. Seus barcos não eram apenas pequenas embarcações, seus barcos não eram barquinhos, mas eram grandes vidas, eram famílias abençoadas, eram negócios abençoados, eram casas ou eram monumentos que se dirigiam em águas que pareciam tranquilas, em águas que pareciam que você sabia navegar por elas. Mas o texto vai dizer que Deus fez com que as águas se agitassem para que eles pudessem conhecer o cume, o mais alto das ondas e os mais profundos dos vales. E aqueles que outrora pareciam estar vivendo em plena e repleta segurança, vai o que a Bíblia vai dizer, eles estão em situações em que as suas habilidades não lhes são mais suficientes. E eu falo com você que está vendo o mar agitado, está vendo as ondas altas, parece que tudo ia bem, mas de repente parece que tudo começou a desandar. Mas no ano passado foi só vitória, e esse ano começou as coisas a entrarem em tormenta. Mas antes eu vivia em uma total bonança na minha caminhada. Mas o texto vai dizer que aquela onda foi uma ordem e foi dado por parte de Deus. Sabe por quê? Para trazer você com a sua grande habitação para total dependência de Deus. Porque quando você clamar, Ele vai dar ordem, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Os discípulos estavam vivendo dias de muitos milagres, irmãos. Era onde ia, era vendo paralítico levantando, era vendo Jesus provendo, era vendo Jesus abrindo os olhos dos cegos, era vendo toda a espécie de milagres. Aí Jesus disse para eles assim: entra no barco, vamos para o outro lado. Marcos capítulo número 4. No meio do caminho as ondas começam a se levantar. E sabe o que acontece quando as ondas se levantam? As ondas se levantam, aí parece que aquilo que eu sabia fazer não é mais suficiente. Parece que aquela caminhada e aquele tanto que eu orava já não é mais suficiente. Parece que aquela minha segurança, até mesmo por caminhar e ser um dito cristão, já não é mais suficiente. Mas deixa eu dizer algo para você: o Deus que você serve é Senhor do vento, é Senhor das ondas, é Senhor de todas as coisas. Se Ele lhes permite passar por tribulações, por ventos altos, Jonas vai dizer assim: Ele me fez vir do mais profundo, lá do abismo, Ele me fez trazer de volta. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus do alto das ondas, mas é o Deus do baixo das ondas, é o Deus do mar em bonanças, e é o Deus do mar agitado. E o Marcos capítulo número 4 vai dizer que quando eles acordam Jesus desesperado, quando eles vão até Jesus desesperado, Jesus diz assim: mar se aquieta. E o mar se aquieta ao ponto que os corações deles se manifestam em surpreso em dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Estou pregando para você, irmão, que entrou aqui hoje e está dizendo: que grande vento é esse que vem sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios? Eu estou sendo palavra de Deus. Deus está te chamando para tempo de mais profundidade de oração, porque Ele é Senhor do vento e pode trazer paz de novo para a sua embarcação.
que nós fizemos aqui foi só olhar o texto, o salmo de maneira panorâmica. Mas existia algo comum ou em comum em todas essas. Era dizendo assim: todas as vezes que a crise vinha, se o povo clamar, da parte de Deus vem uma palavra de resposta. O que eu vim construir com você aqui hoje é que não sei qual é a situação que você está passando, se é deserto, se são cadeias, se são grandes ondas, ou até mesmo um adoecimento espiritual, um adoecimento da sua alma. A resposta de Deus é: Ele tem uma palavra que pode resolver a sua causa. O que esses homens experimentavam, e o salmista está adorando, dizendo: Deus acode em qualquer tribulação. Ele é a resposta daquele que vagueia pelo deserto sem saber onde pousar. Ele é a resposta para aquele que se encontra preso em cadeias e em grilhões. Ele é a resposta para aquele que se encontra adoecido, enfermo, na sua alma, no seu corpo físico. Ele é a resposta daquele que olha as ondas e diz: misericórdia a Deus, e o meu barco não é capaz de suportá-la. Ele é a resposta. E o salmista está dizendo: a palavra vem, só que a palavra de Deus, quando ela vem, tem uma consequência. Em todos eles, e você pode ler o salmo na sua casa, em todos eles, o Senhor traz livramento e chama o povo para adorar. Entenda isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Em qualquer que seja a tribulação, a nossa tarefa é entender que o Senhor está nos chamando para orar, para buscar. Há semanas atrás, eu quando falava sobre oração, falava sobre isso. Existem momentos que o Senhor nos aperta, nos chamando a orar. Mas hoje eu vim pregar uma palavra que é a resposta daqueles que estão vivendo em qualquer que seja a tribulação, a dificuldade. Aquelas que você foi para elas, aquelas que você talvez viu se levantando sobre você. Talvez você nem enxerga por que você está nela. A resposta do Senhor é: Deus está te chamando para um tempo de quebrantamento, de arrependimento. Para quê? Para que você possa experimentar, ver a palavra do Senhor sendo liberada a seu favor. Experimentar um grande livramento da parte de Deus. E poder dizer: foi o Senhor quem fez isso. Essa palavra falou ao meu coração dentro de um contexto que parece nada a ver do que está falando aqui, irmãos. Eu estava sendo ministrado num curso de casais, final de semana. E essa palavra o Senhor falou ao meu coração, e quem ministrava aplicou ela em um cenário, em um contexto de um casamento. E a partir daquele momento ele foi embora. E eu e o meu TDAH ficou nela. E aqui nós ficamos. E o Senhor continuou falando ao meu coração com esse texto. E o Senhor continuou falando no meu coração com esse texto. E o Senhor começou falando ao meu coração, sabe por quê? Porque o Senhor marcou esta noite de chuva. Você saiu do seu lugar para escutar. Não sei qual é a tormenta, mas eu sei quem tem a palavra que pode trazer solução para a sua tormenta. O versículo de número 20, se nós falamos ou se fizemos uma construção de maneira panorâmica, agora eu quero te fazer uma construção textual. A construção textual é assim: o salmista está dizendo no 20, e o 20 é quase o textual do salmo. Porque o 19 ele tinha dito que Deus já tinha mandado livramento. Mas aqui ele está dizendo como que Deus manda o livramento para os seus. O livramento de Deus para os seus é: Ele manda a sua palavra. O livramento para nós que seguimos ao Senhor é quando Ele manda a sua palavra. O original dessa palavra aqui é a palavra falada, é aquela manifestada. O original desse texto aqui é dizendo assim: Deus dá ordem, é o Deus do haja, é o Deus que a próprio Isaías vai dizer assim: palavra nenhuma sai da boca dele. Isaías 55:11, nenhuma palavra sai da boca dele sem cumprir o que lhe apraz. Sabe por quê? Porque ele sabe e reconhece, vai vir um Messias aí, que nenhuma palavra vai sair da boca dele que vai voltar vazia. Por quê? Porque ele tem poder nas suas palavras. Sabe, irmãos, eu venho aqui e se você sentar comigo, eu posso até trazer uma palavra e posso até te trazer alguma orientação daquilo que o Senhor já me capacitou. Se você for falar naquilo que eu me preparei e que eu me profissionalizei, eu posso te trazer uma boa palavra de orientação. Essa orientação pode até ser útil para você ou não, mas todas as vezes que eu subo a essa tribuna para liberar uma palavra vinda da parte de Deus, eu não estou confiando no poder das minhas palavras, mas estou confiando no poder da palavra liberada do Senhor. E a palavra liberada do Senhor é decreto. A palavra liberada do Senhor é uma ordem ativa. A palavra liberada do Senhor é uma voz que cria, é uma voz que transforma. Então é por isso que o salmista está resumindo aqui o salmo dizendo: Ele libera a tua palavra.
não é a palavra para explicação, para descrição, descrever algo. É a palavra para dar ordem e ver o quadro mudar. O que eu estou pregando aqui é que existe uma resposta ao clamor. E a resposta ao clamor é uma palavra viva e ativa. Essa palavra faz as doenças e as enfermidades recuarem. Se você veio aqui hoje esperando por isso, ou clamando a Deus por uma resposta, por você ou por alguém que está lá fora, essa palavra tem poder de fazer as cadeias quebrar. Essa palavra tem o poder de fazer a morte ser levada embora. Por quê? Porque Lázaro estava 4 dias morto, ao ponto que Jesus foi desencorajado de abrir o túmulo. Ele fala, abra, por quê? Porque eu vou liberar uma palavra. Ele não tocou, ele não disse alguém arrasta, ele só liberou uma palavra. É porque esta é a palavra do nosso Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica esperando por um mover de Deus, por um toque de Deus, por um abraço de Deus. Mas hoje eu vim liberar uma palavra para você. Deus já liberou sobre nossas vidas uma palavra. Deus já liberou. Eu estou usando o passado, sabe por quê? Porque João, capítulo de número 1, vai descrever Jesus. E ele começa a descrever Jesus dizendo assim, ele era o verbo que se fez carne. Era a palavra que se fez carne. E é essa palavra que hoje eu e você recorremos. Deixa eu dizer para você, antigamente alguém ia clamar a Deus e dizia, Deus tenha misericórdia de mim. Hoje eu e você acessamos esse Deus através da palavra que é viva e eficaz. É o Cristo encarnado que morreu sim como um cordeiro, ressuscitou como um leão e hoje é palavra viva para ser alcançada por mim e por você. Deixa eu dizer para você, eu e você fomos alcançados por essa palavra. É por isso que quando Isaías vai falar de Jesus, é quem? É aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. É aquele que levou sobre si tudo aquilo que nos aprisionava. É aquele que levou sobre si tudo que nos tirava a paz. Tudo aquilo que nos impedia de viver uma vida que apesar das tribulações estávamos dependendo e confiando do Senhor. Ele se materializou através do verbo que se fez carne. O meu e o seu Jesus é uma palavra manifesta sobre a minha e sobre a sua vida. E esta palavra não morreu e está lá para que a gente lembra com corações pesarosos. Mas esta é a palavra que ressuscitou ao 3º dia. Está vivo e é isso que eu e você podemos hoje num culto como esse invocar o nome de Jesus e dizer, no nome de Jesus esse deserto vai ter um caminho trilhado nele. Em nome de Jesus essas cadeias se quebrarão. Em nome de Jesus essa enfermidade e a dor da alma vai embora. Em nome de Jesus aquilo que antes nos era contado como morte ou o caminho da morte foi repreendido. Em nome de Jesus aquele que está vivendo grandes tempestades vai ver apaziguar, porque a palavra já foi liberada em nosso favor. Ele segue a sua explicação do Salmo, dizendo, onde essa palavra chega, ela sara. Aqui é o Rafá. É o mesmo que lá em Gênesis vai ter o Jeová Rafá. E dizendo assim, é aquele mesmo que vai dizer assim, é o Deus, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo número 15, versículo número 28. E o contexto aqui, a gente aplica muito do Rafá, que sara o nosso contexto físico. Mas eu quero pregar do Rafá 26, 15, 26. Eu quero pregar do Rafá. Êxodo 15, 26, obrigado. É Êxodo. É o pastor que está escrito, irmão. Se não tivesse escrito eu ia dizer que até minha cabeça. Pode ser. O que eu preciso que você entenda aqui é que o escritor está dizendo assim, para a alma adoecida ele é a resposta, mas para o coração aprisionado ele também é a resposta. Mas para aquele que está vivendo sem um caminho no deserto, ele é a resposta. Mas para aquele que está vivendo dias de tormenta e tempestade, ele é a resposta. Porque a palavra dele tem o poder de sarar qualquer que seja a situação. O que o texto está dizendo assim, olha, é cura física, mas também é cura emocional, mas também é reergue espiritualmente o cansado e o fadigado. Por quê? Porque é completa, é a palavra que age e que muda qualquer que seja o cenário.
Se ele no panorâmico está dizendo, qualquer que seja a situação, o clamor do Senhor é ouvido, e dele vem a resposta, e da resposta a palavra liberada vem livramento, e do livramento vem um chamamento a adorar. Aqui ele está dizendo, quando essa palavra é invocada, é tomado posse. Por que é tomado posse? Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, foi a resposta que o Senhor deu para o povo da antiga aliança. Mas o próprio Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O invocar e o clamar dessa palavra é clamar pelo nome de Jesus, para que você possa entender que o quadro da prisão ele resolve, do deserto ele resolve, das cadeias ele resolve, da cura ele resolve, da doença ele resolve, da tempestade ele resolve. Mas ele está dizendo para você, clama a mim. Meu Deus. E aí ele termina dizendo, volta lá 20, 7:20. E aquilo que era mortal, ele nos livra. Por que eu digo que isso sintetiza o que está dizendo? Os discípulos, ao ver as ondas, temeram, dizendo, Senhor, não te importa que morramos? Porque as ondas, por hora, a gente olha e fala, essa agora vai me matar. O próprio texto vai dizer que aqueles que caminhavam para o deserto sem encontrar uma cidade para abrigar, começaram a desfalecer e sedentos. É como se dissesse, se nós não clamarmos, isso vai nos matar. Aqueles que viviam escravidão, vivendo pelas consequências da sua vida de rebeldia, de pecado, começam a ver a sua vida sendo escravizada. E o texto vai dizer que ele aumenta o trabalho, ele coloca as cadeias. Ele começa a dizer, isso aqui vai me matar, vai me sobrecarregar até me matar. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que a morte, a palavra aqui, o original desse texto, daquilo que lhes era mortal, era como dissesse assim, a cova que me está preparada, ou a ruína que eu estava caminhando, ou a sepultura que me estava aberta, ou esse processo de deterioração que está vivendo a minha vida, não resiste o poder da palavra. O que aconteceu, sabe o que era? É que existia alguém que estava vivendo uma vida por tribulação, mas existe um coração clamando, e quando um coração clama, é liberado uma palavra, e a palavra, essa palavra tem o poder de te trazer da profundeza da morte, ou até mesmo do calabouço, ou até mesmo daquilo que você lhe considerava mortal. Põe aí Jonas capítulo de número 2, versículo de número 6. Jonas capítulo de número 2, o texto que eu parafraseei alguns momentos atrás. Ele diz assim, olha, eu desci até o fundamento dos montes, até a profundeza da terra. Parecia que eu estava fechado em grilhões. Ele estava contando da sua sepultura no ventre da baleia, mas ele está dizendo, mas o Senhor meu Deus me tirou de lá, porque esse é o Deus que nós servimos. Eu vim pregar uma mensagem que é resposta para aqueles que entendem que existia um chamamento de morte para a sua vida. Ou eu vou morrer pelo sol escaldante do deserto, ou eu vou morrer pelas circunstâncias dessa escravidão, por esse vício. Por isso que tem me aprisionado. Está cheio de gente presos em vícios. Está cheio de gente presos em concupiscências carnais, e ele tenta se libertar, mas não consegue. Por quê? Porque ele é escravo. Mas a palavra do Senhor hoje para você é, se você clamar e verdadeiramente entregar o seu caminho ao Senhor, a palavra dele já foi liberada a nós. É só você tomar posse dessa palavra liberada. A palavra que te faz vencer sobre os vícios e as cadeias. A palavra que te faz sair das profundezas da sua doença espiritual, ao ponto que não sente mais prazer para se alimentar. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem algo que esse texto nos revela, é que antes de Deus liberar solução no visível, Deus está liberando uma solução na sua palavra, o verbo que se fez carne, que hoje está diante de nós. Para quê? Para que quando eu e você tomarmos posse disso no invisível, isso se materializa nas nossas vidas. Não
vim pregar para você, porque nós falávamos hoje enquanto voltávamos para casa, que às vezes a gente entende a grande embarcação que é a nossa vida, e a gente acha que as coisas vão ser instantâneas no nosso meio. Mas eu quero liberar algo de instantâneo sobre o seu coração. Quando o seu coração conseguir alimentar ou tomar posse dessa palavra no invisível, o visível de Deus se manifestará na causa que você tem colocado diante dele. Eu quero liberar essa palavra para você que crê. Sabe por quê? Romanos capítulo número 10, versículo número 7 vai falar sobre a movimentação da fé. E ele vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê, irmãos? O ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida hoje. O Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, para que eu e você não pudéssemos mais viver perdidos no deserto, ou presos em cadeias, ou adoecidos na nossa alma, ou até mesmo temendo e sufocado pelas ondas dessa vida. Mas aquele que deixa essa palavra entrar no seu invisível e deixar germinar no seu coração, muda a realidade do seu visível pelo poder da tua palavra. Tem algo que a gente aprende desse texto, é que a palavra de Deus quebra ciclos de destruição. A palavra de Deus quebra ciclos do que aquilo que nós rotulamos de maldição. Existe um poder na palavra de Deus que eu e você precisamos tomar posse dela. Existe um poder na palavra de Deus que eu e você precisamos nos submeter a ela, para que nós possamos experimentar e ver esse ciclo sendo quebrado sobre as nossas vidas. O Senhor vai escrever a Jeremias, dizer assim: Jeremias, minha palavra não é como fogo e como um martelo que esmiuça, dizendo assim: a minha palavra não tem o poder de queimar e de purificar qualquer situação, ou de quebrar o mais duro coração. Então por isso que eu estou pregando uma palavra aqui hoje, que estava chamando você a dizer: deixa ela entrar e gerar vida no seu invisível. Por quê? Porque o seu visível não resistirá ao poder dessa palavra. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o tamanho da montanha, é porque o senhor não conhece o tamanho dos montes, ou do coração endurecido. Eu não conheço o tamanho da dificuldade, da barreira, ou da onda que está sobre a sua vida, mas eu conheço o tamanho do meu Deus. E desde o início do culto nós estamos sendo ministrados: para Ele nada é impossível, para Ele não tem grande, não tem pequeno, não tem onda. Ele é Senhor dos vales, é Senhor dos montes, Ele é Deus todo poderoso. E é por isso que nada fica de pé diante da tua palavra. Nós aprendemos com o texto que quando Deus envia a tua palavra, Ele envia vida. Quando Deus envia a tua palavra, Ele envia vida. Quando Deus envia a tua palavra, Ele envia vida. Aqui é o caminho para terminar. João tinha uma preocupação de apresentar Jesus. E ele começa dizendo: Ele é a palavra que se fez carne. Mas depois, João capítulo número 6, versículo de número 63, ele vai narrar o próprio Jesus dizendo: as palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. João capítulo número 6, versículo 63. As palavras que eu lhe tenho dito são espírito e são vida. Deixa eu dizer para você, nós que temos acesso ao Deus que é a palavra, não podemos viver sem esperança para a nossa vida. Eu sei que frustrações vêm com a caminhada, frustração vem com os relacionamentos, frustrações vêm até mesmo com aquela que deveria ser a noiva santa do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você: o Senhor está te chamando a se apegar na palavra e deixar essa palavra moldar e guiar a sua vida. Eu gosto muito do texto do centurião, já preguei aqui sobre ele, mas a fé dele é admirada por Senhor. E ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, o Senhor nem precisa entrar lá em casa.
dá só uma ordem, porque eu sei que a sua palavra tem o poder de mudar a circunstância do meu servo que está enfermo. Ezequiel, na experiência dos ossos secos, o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, dá uma ordem aí, Ezequiel. Sabe por quê? Porque os problemas, a sequidão, o deserto, o casamento em crise, a circunstância, até mesmo as enfermidades, não resistem o poder da palavra vinda da parte de Deus. Não foi dizendo assim: Ezequiel, eu vou tocar, Ezequiel, eu vou soprar, Ezequiel, eu vou cuspir, Ezequiel, libera a palavra, Ezequiel. Samuel começa o seu ministério. E o começo do ministério de Samuel é: estou escutando uma voz. Eli, é comigo, Eli? Não, não te chamei. Mais uma vez ele escuta uma voz. Ele chega e diz: Eli, o Senhor me chamou? Não. Uma terceira vez ele vai até Eli e diz: Eli, você me chamou? Eli já percebeu, tem algum ouvido que está se abrindo para escutar. Da próxima vez você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero terminar com Samuel, sabe por quê, irmãos? Porque a diferença de alguém que sai dessa mensagem com o seu coração cheio de vigor para encarar a realidade, já vendo no visível aquilo que o seu coração já gerou no invisível, é o quanto os seus ouvidos para entender que tem um Deus tentando falar com você, tem um Deus tentando falar com o seu coração, tem uma palavra tentando chegar até você, e o Senhor está dizendo para você: começa a dizer assim: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Eu não sei como você começou ou entrou aqui na casa hoje, eu não sei se você veio aqui até mesmo pelo convite de alguém, pela circunstância, para prestigiar um dia especial de alguém. Eu não sei qual é a realidade que você veio aqui, mas deixa eu dizer algo para você: Deus está batendo e tentando falar com você. Então começa a dizer como Samuel: Senhor, que os meus ouvidos se abram para ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo porque eu quero escutar com clareza a tua voz. Fala comigo, Senhor, porque eu não quero ser apenas um bom ouvinte, mas eu quero ser alguém que deixa a tua palavra guiar e transformar o meu caminho. Eu disse aqui que não é o dia que o Senhor vai liberar. O Senhor já liberou uma palavra, mas é o dia que o meu clamor vai acessar a palavra. Eu não vim pregar que hoje o Senhor está liberando a palavra. Eu vim pregar que a palavra está liberada e está acessível. E o Senhor está te chamando a dizer: fala, Senhor, ao meu coração. Deixa a tua palavra penetrar. A palavra penetra, e sabe qual é o cerne de tudo que a gente chegou? É dizer assim: aquele que andava vagueando, vivendo nas consequências da sua vida de pecado, aquele que estava vivendo por deserto, porque vivia uma vida, comprava, vivia como os dias de Noé, dando-se em casamento e casando e negociando, aqueles que de repente o vento é até mesmo da provisão de Deus. Quando os seus ouvidos se abrem, tem algo em comum: todos eles se convertem em adoradores do Senhor. Tem algo que esse salmo tem aí, você vai esmiuçar ele em casa. Dever de casa, tarefa, igual projetando. Esmiuça esse salmo lá, irmãos. Todos eles o Senhor está dizendo: Deus deu o livramento e deu uma ordem. A ordem é: agora você vai ser alguém que vai estar o tempo todo oferecendo ações de graça. Será que foi o meu, irmão? Acho que não é não. O que eu quero que você saia daqui entendendo. Volta, pastor Helder, onde é que você estava? É que o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir a voz dele dizendo: eu quero que você se torne um verdadeiro adorador. Se coloca de pé. Eu comecei essa mensagem citando o texto de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Sabe por quê, irmão? Porque o reconhecimento do adorador não é apenas pelos louvores que saem da sua boca. O reconhecimento do adorador é do seu coração entregue e devoto a Ele. É por isso que ele diz assim: o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se
semana eu fui ministrado por um texto que falava bem assim: você não vai encontrar dizendo que o Pai está buscando por adoração, porque não está, mas diz ele está buscando por adoradores. Sabe por quê? Porque a sua adoração está cheia nos céus, mas corações adoradores agradam o coração do Senhor. E o Senhor está dizendo para você: o segredo para acessar a palavra viva que muda é o seu coração ser rendido, entrega a Ele e dizer: Senhor, a oferta sou eu, o culto sou eu, a adoração sou eu, porque eu sou o coração entregue ao Senhor. A palavra liberada não é o pastor dizendo vai alcançar você, mas é você dizendo eu vou me entregar por esta palavra. É ele dizendo: vinde a mim quem está descansado, vinde a mim. Não é leva eu até ele, não, é dizendo assim: vem, porque o Pai quer você com o coração rendido, com o coração adorador. Por quê? Porque todos aqueles que eles livram, ele livra para que o seu coração esteja diante do altar. Estou pregando e quero terminar essa mensagem dizendo que essa mensagem está nos chamando para o altar e dizer: Senhor, a realidade da minha casa eu acesso com o meu coração rendido diante do Senhor. A crise que tem na minha casa pode ser mudada quando um coração rendido clama diante dele. Pastor, eu vim aqui hoje e eu preciso clamar. Deixa eu dizer para você: se você precisa clamar, é porque você precisa entregar e render o seu coração a Ele, porque Ele está te chamando para viver uma vida de adorador. Então eu quero chamar a igreja intercessora para fechar os seus olhos, porque eu quero começar a aplicar essa palavra. Eu não sei se você entrou aqui hoje no deserto. Deserto é assim, é só areia, você não vê caminho lá. Ninguém constrói a estrada lá no deserto não, irmão. Você tem que caminhar por ele. E pior é que tem gente aqui que está não só no deserto, mas está perdido no deserto. O perdido no deserto tem feito o seu coração estar sedento. O perdido no deserto tem feito as suas forças se esvair. Se esta é a situação, eu quero te chamar. O Senhor está te chamando de volta para o altar. Eu quero te chamar à frente, porque eu quero orar por você. Tem um segundo grupo de pessoas, que é o grupo daqueles que estão vivendo em prisões. Eu não sei quem é você, mas você sabe que você tenta se libertar desse vício. Você sabe que você tenta libertar desses pecados, mas você volta e meia se vê presos nas mesmas cadeias. Se você está aqui ouvindo essa palavra e entendendo que o Senhor está te chamando a clamar para que possa ter acesso à palavra, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente, que eu quero orar por você. Tem um terceiro grupo aqui que está sentindo adoecido. O adoecimento aqui, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. São pessoas que não sentem mais alegria para viver. O seu coração é uma vida de tristeza. E até mesmo aquilo que tem na mesa, você não consegue saborear. O Senhor está te chamando, porque Ele quer o seu coração rendido à mesa. É para você que essa palavra foi ministrada. Vem que eu quero orar por você. E quero terminar dizendo para você que está vendo ondas se levantando sobre você. Ondas que têm te feito temer. Se essa é a sua realidade, vem para o altar que eu quero chamar por você. Eu quero orar por você. Eu fecho os meus olhos, nós vamos cantar. E eu quero convidar você a vir para o altar, porque existe um Deus e uma palavra que já foi liberada. E o Senhor está buscando uma igreja que está disposta a acessar essa causa. Porque você não veio aqui hoje para sair da mesma maneira. Estou falando como um dia Eli fala para Samuel: fala assim, fala Senhor, porque eu quero escutar a tua voz. Se assim é você, vai adorando, mas vai se movimentando em direção à palavra. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adviva.com.br.